Recebendo aqui o deputado Merlong Solano, porque nós vamos trazer informações a respeito de uma votação importante na Câmara dos Deputados, que taxou grandes fortunas, ou pessoas muito ricas, como está sendo dito. Deputado Merlong, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Joel, São Paulo, Elivaldo e todos os telespectadores da Cidade Verde. Bom, primeiro vamos falar a respeito dessa votação. O que de fato foi decidido pela Câmara? Foi criar imposto novo para cobrar pessoas que recebem muito dinheiro? É mais ou menos isso? O que significam essas offshores e os fundos especiais? Não foi propriamente criar um imposto novo. Foi resolver uma injustiça tributária de grande porte, em favor de bilionários, às vezes. Que quem investe, quem ganha dinheiro com trabalho, investe num fundo aberto no Brasil, recolhe o imposto de renda 2 vezes por ano. Mas se a pessoa fizer um fundo exclusivo, que só é acessível a partir de 10 milhões de reais, 10 milhões de reais é o mínimo. Ou seja, não é para o brasileiro comum? Não, de jeito nenhum. Esse não está obrigado a declarar os ganhos todo ano, não recolhe todo ano, pode adiar indefinidamente essa declaração, passar inclusive como herança. E essa mesma coisa acontece com as offshores, aqueles capitais que foram exportados, muitas delas criadas em paraísos fiscais, eles também não são obrigados a declarar todo ano, pela legislação atual. Ficam postergando indefinidamente, é uma coisa que os contadores chamam de diferimento. Adiar a declaração do tributo que você deve ao fisco. E, portanto, adiar o pagamento. E com isso, Joelson, esse pessoal ficava reinvestindo os ganhos obtidos pela primeira aplicação, e pela segunda e pela terceira, ganhando dinheiro em cima de um dinheiro que já não pertence a ele. Porque se ele tivesse declarado, fosse obrigado a declarar, como nós somos obrigados todo ano, e como aqueles que investem em fundos abertos no Brasil são obrigados a declarar, e recolhem 2 vezes por ano, eles não teriam essa receita em cima de ganhos sobre tributos não pagos. Quando o senhor falou, eu já percebi que o senhor não tem 10 milhões para investir, né? De jeito nenhum. Nós somos obrigados. Agora, deputado, essa votação, ela define que essa regra já está estabelecida? Qual é o próximo passo? Bom, então agora nós igualamos trouxemos o que investe lá fora para as mesmas regras de quem investe aqui dentro, vai pagar 15%, tem que declarar todo ano. Trouxemos os tais fundos exclusivos ou fechados, que é esse que só entra a partir de 10 milhões, para a regra dos fundos abertos. Tem que pagar imposto 2 vezes por ano, com base nas mesmas alíquotas. Com isso, nós estamos começando uma coisa que eu considero de extrema importância. Sem criar imposto novo, estamos começando a tributar os mais ricos e começando a reduzir o caráter regressivo do nosso sistema tributário. Aquela questão de que, por diversos mecanismos, os mais ricos terminam pagando menos impostos do que os mais pobres. Paula Sampaio. Deputado, a gente viu aqui no início do semestre, até sobre sua relatoria, a aprovação de um projeto que cria até uma regulamentação anual para o reajuste do salário mínimo, agora essa taxação também. Existem outros projetos na Câmara tramitando, ou projetos do governo, até um diálogo entre parlamentares com o presidente Lula, de mais projetos que tragam, de certa forma, essa justiça social que é cobrada por algumas bases aqui no país? Existem muitos outros projetos importantes e o caminho não será fácil. Você vê, essa questão da tributação das offshores já estava no meu relatório quando nós votamos a atualização do salário mínimo e a atualização do imposto de renda, assim como a política permanente de valorização do salário mínimo. Esses 3 itens ficaram no meu relatório e foram aprovados. O salário mínimo foi corrigido para 1.320, a partir do ano que vem subindo acima da inflação, e a tabela do imposto de renda foi corrigida. Mas no meu relatório também tinha as offshores, mas não houve condições de formar a maioria, foi preciso tirar, renegociar, abrandar. Por exemplo, o imposto que ia até 22,5%, agora só vai até 15%. O imposto sobre os ganhos do passado, até 31 de dezembro desse ano, que estava em 10%, baixou para 8%, porque não tem jeito, é preciso ter maioria para aprovar. Então, não é criar tributo novo, mas trazer para a mesma regra e continuar o esforço de resolver os outros problemas. Por exemplo, a taxação de lucros e dividendos. Já aprovamos na Câmara, mas o Senado não aprovou.
A questão do direito de deduzir juros sobre capital próprio do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. As grandes empresas, para diminuir o seu imposto de renda sobre pessoa jurídica, pegam uma parte do dinheiro, diz que é juros sobre capital próprio e distribui para os seus donos e seus acionistas. Aquilo ela pode abater, pela regra atual, ela pode abater do imposto de renda que a empresa deve. E estava no relatório para a gente ter votado ontem, mas fomos obrigados a tirar, senão não aprovaríamos todo o resto que aprovamos ontem. Então, enfrentar essa questão do juros sobre capital próprio, regulamentar o imposto sobre grandes fortunas, o imposto sobre herança, que no Brasil é menos da metade dos Estados Unidos e da Europa. Enfim, colocar efetivamente os mais ricos para pagar tributos, porque se todos nós pagarmos, Paula, todos poderemos pagar menos, cada um conforme a sua capacidade contributiva, naturalmente. Agora, deputado, a reforma tributária está na fase, eu diria até mais avançada do que historicamente ela já tramitou lá no Congresso Nacional. Já foi apresentado o relatório do relator Eduardo Braga no Senado, já ela retorna à Câmara com as mudanças que aconteceram lá no Senado. De que forma essa taxação das grandes fortunas ela poderá ser envolvida ou ser abrigada nesse novo arcabouço tributário brasileiro? Essa reforma tributária que nós votamos no primeiro semestre, importante, simplifica, tira esse monte de legislação, esse monte de tributo, coloca tudo no imposto sobre valor agregado, tanto os municipais quanto estadual e federal, isso aí já é importante. Entretanto, Elivaldo, essa primeira reforma que nós já votamos, que agora está no Senado e que vai voltar, porque eles vão mudar algumas coisas, ela não mexe propriamente sobre a questão do caráter regressivo ou progressivo da estrutura tributária, porque ela é mais sobre o imposto sobre o consumo. Não é sobre a renda. Efetivamente, agora, mas aprovando-a, a gente já cria um ambiente que mostra para o Congresso e para a sociedade que somos capazes de formar maiorias sustentadas, estáveis na Câmara e no Senado, para aprovar mudanças importantes. Essa do consumo, inclusive, favorece muito o setor industrial, porque o Brasil precisa voltar a se industrializar. E, daqui para frente, dá continuidade ao processo da reforma dos impostos que incidem sobre a renda e sobre o patrimônio. Essa que nós votamos ontem é um primeiro passo nesse sentido. Agora vamos ver o que é que o Senado vai dizer, porque aprovamos ontem com larga maioria, depois do acordo feito lá em torno da questão da Caixa Econômica, e agora ela vai para o Senado. Eu espero que não faça grandes alterações. Bom, deputado, gostaria de aproveitar a presença do senhor aqui para falar um pouco sobre política, mais especificamente sobre a federação que envolve o Partido dos Trabalhadores. A Paula Sampaio conversou hoje com Tereza Brito, do Partido Verde, que compõe essa federação, e ela falou a respeito do cenário atual e até da medida extrema que ela pode tomar em relação à sua própria posição por causa da federação PT e PV, Paula. Olha, Joelson, a ex-deputada Tereza Brito esteve em Brasília nesses últimos dias. E lá foi para uma agenda administrativa no partido acerca da Fundação Verde Herbert Daniel, que ela, inclusive, preside. Mas, para além dessa pauta administrativa, também um amplo diálogo sobre a questão da federação. O PT, o PV, na verdade, está insatisfeito com a forma como vem sendo tratado dentro dessa federação, com o PT, o Partido dos Trabalhadores, e o PCdoB, em dois eixos. O primeiro, em relação à participação do partido, em relação à gestão do presidente Lula. E aqui em Teresina, especificamente, sobre o diálogo que vem tendo em relação à pré-candidatura de Tereza Brito e de Fábio Novo. A deputada está se sentindo excluída desse debate, fala, inclusive, que o PV avalia a possibilidade de deixar essa federação com o PT e PCdoB e pode até, se isso não der certo, ela mesma deixar o partido. Vamos acompanhar. No Brasil foi feito um mapeamento dentro da federação e as outras também não deve ser diferente, foi feito um mapeamento pelos partidos e esse mapeamento está lá em Brasília. Por exemplo, Teresina, Natal, Cuiabá, essas 3 cidades está lá no nosso mapa como prioridade para o Partido Verde nas capitais dentro da federação. Mas isso não está sendo respeitado pela federação. Aqui, por exemplo, colocam para a imprensa e para a sociedade como se eu cheguei a ver da própria vereadora do partido
Dizer, a federação decidiu fulano. Não, não foi a federação. Ela quis se safar, né, do que ela aprontou. Então, na verdade, não é a federação. A federação são 3 partidos. E a definição da federação, ela perpassa pelos diretórios municipais, ela perpassa pelos diretórios estaduais, ela perpassa pela federação, as federações municipais, estadual, entendeu? Então, assim, e a nacional só vai ser definido na convenção. Então, não existe essa história de o candidato fulano ser da federação. Não é. Se um partido se manifestou pró, mas foi apenas uma manifestação. Não houve eleição da federação. Então, é bem claro isso. Hoje, a federação tem 2 pré-candidatos. A prefeito de Teresina, Tereza Brito, pelo Partido Verde, e o pré-candidato do PT. Tereza Brito também, na conversa com Paula Sampaio, falou sobre a pretensão de manter essa pré-candidatura, mas avaliou a possibilidade de deixar a sigla. Eu sou apaixonada pelo partido, pelas bandeiras do partido. Tem tudo a ver comigo e eu a ver com o partido. Assim, na política não pode dizer nunca nem jamais. Então, esse movimento nosso também, que nós estamos fazendo a nível de Brasil, ele vai ser importante para ver até onde o respeito da federação para com o Partido Verde, porque tudo pode acontecer, até mesmo o partido sair da federação. Porque nós temos cláusula lá que pode ser possível. Se o Partido Verde for discriminado lá dentro, como está sendo, então pode ocorrer isso. E aí nós vamos ficar livres, né, para as nossas candidaturas. E se não for resolvidas essas questões que está prejudicando o Brasil todo, a insatisfação é geral. É geral a insatisfação com a federação devido ao tratamento que nós estamos tendo como partido. Nós não vamos a reboque, estou falando como vice-presidente nacional, com aval dos representantes. Nós não vamos a reboque de nenhum partido. O Partido Verde é pequeno, mas é um partido leve, é um partido que tem nome, é um partido que tem, como eu disse, planetário. Não é qualquer partido. Então, nós não vamos a reboque. E até abril tem muito tempo. Quem tem pressa, ou quem tem tempo não tem pressa, né? Deputado Merlong, o senhor que além de parlamentar, petista, é também acompanha como historiador a ciência política. E a federação falhou no Brasil, especificamente esta, PT, PV, PCdoB, não tem funcionado? A federação é um aprendizado novo, é o primeiro exercício concreto de convivência de vários partidos dentro do mesmo arcabouço político partidário, que é a federação. Há atrito, sim. Acho que temos que continuar essa experiência para poder avaliar os seus resultados. Qualquer conclusão agora é precipitada. Precipitada. E entendo que só haverá um candidato propriamente que possa ser dito da federação quando o instrumento legal previsto na própria legislação que representa a federação se manifestar. Isso está claro, nesses instrumentos, pelo seu porte, o PT tem maioria, mas isso não deve nos autorizar a tratorar ninguém. Entendo que é legítimo que todos os partidos da federação lancem seus pré-candidatos, suas pré-candidatas, e na hora oportuna, mantendo o diálogo, como o Fábio Novo está mantendo aberto o diálogo com diversos outros partidos que não são da federação, inclusive, com certeza deverá também, e no meu modo de ver já está fazendo isso, manter aberto o diálogo com os partidos que são da própria federação, como é o caso do PCdoB e do PV. Agora, na hora H vai ter uma decisão. Cada partido tem seu pré-candidato, sua pré-candidata, e num dado momento o fórum legítimo da federação, que está previsto, no âmbito do Estado e também no âmbito nacional, se houver recurso, tomar a decisão. Agora, deputado, além federação, tem esse problema, não é de hoje, esse problema aqui no estado do Piauí, especificamente em Teresina, envolvendo
PT, PCdoB e PV. Agora, além federação, como é que o senhor tem acompanhado os passos do PT para construir um palanque competitivo aqui em Teresina, envolvendo já partidos de maior calibre, como o MDB, o PSD, ou seja, objetivando alianças com essas siglas já no primeiro turno? O senhor acha que essa é a estratégia mais consistente, os aliados governistas juntos, unidos, já no primeiro turno, ou o senhor admite um cenário de maior dispersão de candidaturas? Eu acho que o PT, Elivaldo, está trilhando um caminho inteligente politicamente nesse processo pré-eleitoral de Teresina. Percebendo a possibilidade concreta de disputar para valer, o partido lançou, diversas lideranças do partido se lançaram como pré-candidatas, conversaram com Teresina em diversos ambientes, em diversas oportunidades. A coisa foi se afunilando, hoje temos um único pré-candidato, o deputado Fábio Novo. Ao mesmo tempo em que isso acontecia internamente, o diálogo com outras forças políticas e outras forças sociais. Então, a gente percebe que a coisa começou assim, de uma decisão individual de ser pré-candidato, foi se ampliando, agora já está para além dos limites do partido. De modo que eu não sou daqueles que acham que a gente tem que estar todo mundo necessariamente, obrigatoriamente, os da base do governo Rafael Fonteles, numa única pré-candidatura no primeiro turno, numa única candidatura. O que eu acho essencial é que tanto a pré-candidatura quanto as candidaturas, quando elas surgirem, sejam feitas dentro de um ambiente de discussão dos problemas de Teresina, de apresentação de propostas e de preservação da capacidade de diálogo. Poderemos ter um segundo turno e esse diálogo facilitará a junção lá na frente, para o caso de termos mais de um candidato da base do governo. Paula? E a aproximação, deputado, de membros do Progressistas e até, possivelmente, de membros do PSDB, como é que o senhor propriamente está vendo e o Partido dos Trabalhadores também? Eu como estou lá em Brasília, estou percebendo o que nós tivemos de fazer no âmbito federal para ter a governabilidade, no sentido de abrir espaços para figuras políticas que até dezembro do ano passado compunham, inclusive, o governo anterior. Programática, contra o qual o nosso embate é um embate profundo, é programático, é ideológico o nosso embate com o bolsonarismo, mas o governo Bolsonaro era mais amplo do que o bolsonarismo. Então, nós hoje compomos em âmbito nacional com figuras que compunham o governo Bolsonaro. Essa mesma coisa tem que acontecer em Teresina. O PT só tem 3 parlamentares na Câmara Municipal de Teresina. Pouco. Que é muito pouco para um partido com a história, o tamanho e a importância do Partido dos Trabalhadores. Um partido que tem coragem e representatividade para levantar bandeiras importantes para a sociedade em todos os níveis, desde o nível municipal, passando pelo estadual até o nacional e até internacional. O PT discute tudo e se posiciona sobre tudo, ganhando pontos e às vezes também perdendo, dependendo do assunto e da forma como ele se posiciona. Então, diante desse quadro todo aí, eu acho importante que que o partido esteja aberto aqui em Teresina, tal como está em Brasília, para dialogar com essas figuras que poderiam ser nossas adversárias de outra forma, se não houvesse o diálogo. Quero agradecer a presença do senhor, deputado Merlong Solano. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí de hoje. Um abraço. Aqui de estúdio novo, Cara nova, mais bonito.